Olá, criança, boa tarde. Nós vamos agora estudar História e Ciências Sociais. Então, nesse livro, Ciências Sociais vinha separado no outro. Agora, o Coque trouxe História e Ciências Sociais juntinhos ali para a gente não perder nada. Então, vamos entrar nesse conteúdo. Contudo, que nós vamos fazer grandes descobertas. No livro, Coque traz aqui para vocês, no capítulo 1, uma imagem que eu quero que vocês observem aí no livro de vocês. Nós vamos estudar nesse capítulo um município. O que é esse município? Será que município é só que a gente mora? Será que é só Cantagalo? A cidade de Cantagalo? Não, né? Município é tanto a área rural como a área urbana. E aqui mostra a área urbana. O que tem? Aqui nós temos uma rua larga, tem ciclovia, tem hospital, aqui tem um comércio, residências, tem... Então, olha só, aqui a iluminação, a lixeira para manter isso limpo, um banquinho, uma praça, um local para ter lazer. Então é isso, gente. Em um município traz tanta produção das indústrias, produção rural, produção de alimentos, né, que vem da agricultura, mas ele traz também todas as ferramentas que a gente precisa, supermercado, local onde comprar, escolas, hospitais, locais para moradia, para lazer. Então, esse é todo o conjunto que a gente espera. Bom, minha cidade é limpa? Ah, minha cidade não é limpa, então a culpa é do prefeito? Não, errado. A culpa é de todos, de quem suja e de quem não faz a coleta dos lixos que já estão, dos resíduos que já estão separadinhos ali, prontinhos para serem levados. Então, gente, para a gente ter uma cidade limpa, bonita, depende de todos. Depende de mim como morador e depende dos administradores da nossa cidade, que foram escolhidos por quem? Por mim também, como população. Então, gente, nossa responsabilidade pela nossa cidade é enorme. E para a gente ter essa consciência, nós temos que conhecer. E aqui nós vamos conhecer. Então, vamos começar lá pelo bairro onde a gente vive. Então, o que acontece? As cidades, elas têm uma organização para facilitar essa administração, ela é organizada em bairros separadinhos. Então, assim, uma cidade tem vários bairros. Tem alguns bairros que são somente residência, outros bairros já tem comércio, já tem coisas diferentes. Mas a gente vai estudar isso tudo separado. Então, aqui, ó, nesse bairro, nós temos lanchonetes, hotéis, tem mini mercados, sacolão, aquele que a gente compra ali as frutas fresquinhas, frutas e verduras fresquinhas, residência. E aqui, ó, a rua para dar acesso a esse bairro. Então, tudo muito importante, né? Vamos lá? Página 326. Abra aí o livro de vocês. Então, gente, os bairros, como eu já falei, eles fazem parte dos municípios e ajudam na orientação e na localização de pessoas e lugares. Vocês já viram, por exemplo, quando a gente faz uma compra pela internet ou quando a gente recebe uma carta, recebe uma notificação pelos correios? Então, como que alguém que mora lá em São Paulo, da transportadora, ou no Rio de Janeiro, nunca tinha ido em Cantagalo, ele chegou em Cantagalo e encontrou exatamente a minha casa no meio de tantas casas. Por causa do endereço. Aqui a Marina Costa e Silva, ela mora na Rua Afonso Camargo, número 805. Mas onde que fica a Rua Afonso Camargo? Tem muitas ruas. Então,
a Rua Afonso Camargo fica lá no bairro Santana. Olha só, o bairro já é uma área bem menor do que a cidade. Então, como que o bairro Santana segue aqui por essa rua e aí depois do sinal, muita gente no interior fala assim, depois do terceiro sinal, vira à direita, você já vai estar no bairro Santana. Então, quer dizer, ele chegou até o bairro Santana. Lá dentro do bairro Santana, que é uma área menor, facilmente ele encontra a Rua Afonso Camargo. Encontrou a Rua Afonso Camargo? Moleza. Eu vou olhando os números das construções e aí rapidinho eu encontro o número 805, que é a Casa da Marina. Então, gente, por isso que os bairros, eles servem para nos orientar e ajudar na localização de pessoas como a Marina, como você, entendeu? Então, vamos lá. Bairros é importante para isso, para nos orientar. Bom, os bairros, eles têm características particulares. Assim como a gente tem, os bairros também têm suas características particulares. Nenhum bairro vai ser igualzinho ao outro. Os municípios são formados por ruas, igual essa rua aqui de Cantagalo, uma rua típica de cidade do interior, ou são formados por avenidas, como esse daqui é a Avenida Paulista, que tem várias vias. Olha só, essa aqui tem quantas vias na Avenida Paulista? 1, 2, 3, 4. 4 vias para carro, num sentido e no outro sentido. 1, 2, 3, 4 vias. Então, as avenidas são bem mais largas. Às vezes, na cidade, tem as 2 avenidas. E aí, no seu bairro, pode ter tanto uma avenida grande, né, que lembra a Avenida Paulista, ou bem menor que essa, mas pode ter também ruas, ou pode ter as 2, ou pode ter somente aí rua, ou somente avenida, somente uma delas. Então, a primeira coisa, bairro é constituído de ruas. Quando vai construir um bairro, um novo setor na cidade, eles separam áreas que podem ter as construções, as casas, os comércios e fazem as ruas. É a primeira coisa, porque a rua é importante para dar acesso àquele bairro. Sem a rua a gente não vai chegar no bairro, nem de bicicleta, nem de carro, não vamos ter acesso aos bairros. Então, a rua é muito importante para dar acesso ao bairro, tanto ruas como avenidas. A Avenida Paulista, gente, é aí uma das principais avenidas da cidade de São Paulo. Então, agora eu quero que você responda na página 326. Vamos conferir se nós entendemos? Em qual município você mora? Então, município, lembra? Município é a cidade e a área rural que faz parte daquela cidade. Por que faz parte? Ela é administrada pelo mesmo prefeitos e vereadores. Então, os administradores da cidade administram também as áreas rurais que fazem parte daquele município. E aí, qual município que você mora? Como que chama? E qual o nome do bairro onde você vive? Escreve aí o nome desse bairro. Escreveu? Gente, por que é tão importante a gente estudar os bairros? Gente, vocês já ouviram provavelmente dos seus pais, avós, a história do bairro? Então, é muito importante a gente conhecer esses bairros hoje, como ele é hoje, para que no futuro a gente possa contar como ele era aí há 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás. Por quê? Isso é a construção da história daquele local. E às vezes a história do meu bairro tem e normalmente tem, a história do meu bairro é completamente diferente do que a história do bairro seguinte. E aí, de repente, se a gente pegar a história da cidade,
nem menciona a particularidade daquele bairro, que é o lugar onde eu vivo. Eu tenho que conhecer o lugar onde eu vivo. Vou mostrar para vocês um vídeo rapidinho. Parece que foi ontem. Tudo isso era chão e terra. Não havia tantos carros, tantos prédios. A gente andava de carroça. Como assim, vovô? Tudo era diferente. Conta mais, vô. Aqui, na mesma praça, há muito tempo. Você não deve se lembrar, mas acontece todo o tempo. Nossas cidades a se transformar, acompanhando o desenvolvimento, onde não havia nada. Agora passo uma rua, uma avenida, uma casa. Muitos vieram do campo, tentando se adaptar a estes novos trabalhos. Nas cidades a se modernizar, um lugar abandonado, onde ninguém brincava, tem agora uma praça. Muitas cidades a crescer, melhorando a condição da nossa vida de montão. Observem a transformação desse lugar, como ele vai mudando. Hospitais, melhores escolas pra gente estudar. Acessibilidade, antes não tinha nada disso. Sinais. E podemos melhorar, fazer as coisas com mais consciência, preservar Cuidar, gente. e educar, cultivar o bem. Então, voltamos aqui. Vocês viram como aquele local se transformou. Ele se iniciou com população vinda do campo, andava pelo local a cavalo, com animais, atração animal, para transportar mercadorias. E aí a cidade, o bairro foi crescendo, crescendo. Fizeram praças, hospitais, escolas, comércio, indústrias, e enfim, ele tem uma história. Essa história de como isso foi construída foi narrada pelo avô. Então, o avô, ele conhecia muito bem aquele lugar. Você não conheceu aquele lugar, quer dizer, né? Você não tinha nascido, mas você passou a conhecer pela história contada pelo avô. Então, é muito importante a gente conhecer a história do nosso lugar e acompanhar esse desenvolvimento. Então, para a gente ter um olhar atento, vamos ver as particularidades, o que pode ter em cada bairro. Gente, cada bairro
é de um jeito diferente. Então vamos lá, nós temos bairros grandes e temos bairros pequenos. Bairros que são antigos, históricos e com prédios históricos, e temos bairros novinhos, recentes, que acabaram de ser construídos. Você mora como é o seu? É antigo? É recente? Pode ter ruas e avenidas ou só um dos dois. O bairro pode ter ainda casas, tem bairros, gente, que não pode construir prédios acima de 3 andares. São os bairros residenciais, não pode. Mas tem bairros que permitem, o seu tem. Analisa isso aí. Casas e prédios residenciais e comerciais. Tem bairros também que não pode ter prédio comercial, só residência. Cada bairro tem a sua regra. Escola, praças, parques. O seu tem tudo isso? Tem parques, tem escola no seu bairro? Provavelmente, se tiver, esse bairro é mais movimentado. Pontos de ônibus. Tem bairro que não tem ônibus. E aí não tem ponto de ônibus. O seu passa ônibus. E se passa, ele tem os pontos de ônibus, são bonitinhos, são cobertos, para que as pessoas esperem o ônibus ali protegidas do sol, da chuva. Ou tem chácaras e sítios no seu bairro? Tem bairro que tem chácaras, tem bairros mais rurais. Vamos lá. Na cidade de Cantagalo, nós temos praças. Gente, amo essa praça. Que bela ela é e cheia de história. Algumas cidades, alguns bairros têm aí as feiras. As feiras valorizam a cultura da população daquele bairro. Um bairro que tem muitos artesãos, aí podem fazer feiras para mostrar seu trabalho, muitas danças, que tem uma questão artística, tanto para incentivar as crianças, como para manter aquela população. Muita culinária pode fazer nessas feiras e eles vender os seus produtos, atrair pessoas para aquele bairro, para querer ir, visitar, conhecer e gerar renda para a população do bairro. Tem alguns bairros que se organizam de tal forma que a população toda se preocupa com a renda do seu vizinho. Então, esse meu vizinho passa por dificuldade, como que ele pode melhorar? Vamos proporcionar isso e isso, para que essas pessoas possam vender os seus trabalhos e mostrar, enfim, atrai pessoas. Então, esses bairros são preparados para receber muitos visitantes. Vamos lá. Estabelecimentos comerciais. O que pode ter no seu bairro? Pode ter mercado, lojas de roupas e sapatos, padarias, pode ter quitandas, farmácias, papelaria, restaurantes, lanchonetes, oficina mecânica. Se tem bairros que você praticamente não precisa sair dele para você encontrar tudo que você precisa. Tem hospitais, mas alguns bairros você depende de outros. Bom, aqui tem um exemplo de uma feira livre na cidade de São Paulo. Na sua cidade tem feira livre? Aqui em Cordeiro tem. Aqui em Cordeiro ocorre lá no Parque de Exposição, onde os produtores rurais, que fazem parte da cidade também, né, do município, aliás, fazem parte do município, eles têm um local para eles venderem seus produtos. E lá a gente encontra produtos fresquinhos que eles fazem a coleta no dia anterior e vêm para vender. Normalmente as feiras livres ocorrem ao ar livre, às vezes coberta de preferência por causa do sol, mas é um local aberto, local livre. Geralmente ela acontece uma vez na semana, tem lugares que acontecem 2 vezes, mas na maioria acontece uma vez na semana e acontece em diferentes bairros. Elas são importantes tanto por proporcionarem à população o acesso a vários produtos, verduras, legumes, frutas, grãos, objetos, doces, pães, como por serem pontos de vendas para pequenos produtores e comerciantes. O profissional que trabalha na feira é chamado de feirante. Você me conta se no seu bairro tem feira.
Gente, para você conhecer mais um pouquinho sobre bairro, o livro, ele indica mais um livro da Ruth Rocha, O Bairro de Marcelo. E lá fala tudo que tem no bairro do Marcelo. Se alguém tiver acesso a esse livro, faça uma leitura dele ou procura, tem textos na internet que conta a história do bairro de Marcelo. Quero que você faça mais uma atividade aí. Quais os elementos no texto, quais os elementos mencionados no texto existem no bairro onde você mora? Então, você vai dar uma voltinha pelo seu bairro e vai ver. Melhor ver do que você perguntar. Fala, no meu bairro tem uma padaria, no meu bairro tem uma papelaria, tem uma livraria, no meu bairro tem escola. Você vai falar que, ou no meu bairro tem apenas residências, não tem comércio, mas tem ruas asfaltadas. Você vai descrever aí o seu bairro. Gente, quero que você faça um trabalho para a próxima aula. Então, você vai pesquisar. Já colocou lá naquele exercício o nome do seu bairro? Eu quero que você faça isso no caderno. Qual o nome do seu bairro? E eu quero que você escreva lá de novo o nome do seu bairro. E quero que você pergunte aí para a sua família, tente descobrir, veja se você consegue descobrir. Qual a origem do nome do seu bairro? É o nome de uma pessoa? Quem foi essa pessoa? Qual a importância dessa pessoa para aquele bairro? Ou para aquela cidade? Qual a importância? Por que ela foi homenageada com o nome dela no bairro? Ou não, de algum, por exemplo, Mão de Luvas. Né? Em Cantagalo tem Mão de Luvas. Mão de Luvas é um grupo que vinha atrás de ouro pela região. Ali chamou Mão de Luvas para relembrar a história desse grupo do Mão de Luvas, que eram os aventureiros. Me descubra aí qual e escreva aqui com as suas palavrinhas qual a origem do nome do seu bairro. Faça essa pesquisa. Gente, nosso bairro é feliz, nós podemos fazer nosso bairro cada vez mais feliz. Isso depende de nós. Então, façam um passeio pelo seu bairro e depois a gente vai construindo ideias para que a gente possa tornar o nosso bairro mais feliz. Faça passeio, observe a limpeza do seu bairro, observe as ruas, se ele tem calçamento, observe aí as questões do seu bairro. Pode conversar com pessoas para descobrir se tem algum problema, quais seriam os problemas, o que poderia ser feito para melhorar o bairro da comunidade onde você mora. Beijinhos, bom passeio!